Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre potência de fonte térmica. Então a gente precisa entender que essa aula está relacionada à aula de calorimetria. Então se tu não assistiu a aula de calorimetria, dá um pause aqui, vai lá na aula de calorimetria, assiste e aí depois você volta. Porque a gente vai precisar dos conceitos que a gente viu. Então a gente está vendo que o calor, que é representado pelo Q, é uma energia em movimento que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Esse é o enunciado da lei zero da termodinâmica. E esse calor ele pode fazer basicamente duas coisas no corpo. Ou ele vai variar a temperatura do corpo, e aí a gente vai calcular o Q macete, utilizando calor sensível ou específico. Então esse aqui é para quando variar a temperatura. Ou então o calor vai ser responsável por fazer o corpo mudar de fase, mudar o estado físico. E aí a gente vai calcular o Q moleza. Quantidade de calor é a massa vezes o calor latente. Então isso aqui é para mudar o estado físico. De sólido vai para líquido, líquido para gás e assim por diante, tá? E aí a gente precisa entender que se eu estou absorvendo calor ou se eu estou liberando calor, eu tenho uma fonte que está fornecendo calor. Então pensa, se você pega um caneco com água e bota ele no fogão, quem que é a sua fonte ali? O fogão, porque é o fogão que está aquecendo a água, né? A chama ali que está aquecendo a água. Se você pega um copo de água e bota no micro-ondas, quem que é a sua fonte térmica? O micro-ondas, porque é ele que vai aquecer a sua água. Todas as fontes térmicas, elas apresentam uma potência. O que é a potência? A potência é uma grandeza que relaciona a quantidade de trabalho que o corpo consegue fazer a cada unidade de tempo. No nosso caso, a gente não está utilizando o conceito de trabalho, a gente está precisando do conceito de calor. Então, a gente vai entender que a potência é a quantidade de calor que o corpo absorve ou recebe, dividido por ΔTzinho, que é o tempo. Então, se eu quero calcular a potência, eu faço quantidade de calor dividido por tempo, tá? Essa potência aqui, ó, esse P, né, da minha potência, no Sistema Internacional de Medidas, a potência ela é dada em watts. Então, quando você pega, por exemplo, eu vou comprar um chuveiro e o chuveiro ele tem uma potência de 2.000 watts. Então, aquele watts que está ali está indicando a potência do seu chuveiro. Está indicando quanto de calor ele consegue liberar por unidade de tempo. Ou quanto de trabalho ele consegue fazer a cada unidade de tempo. No sistema internacional, o watts ele representa 1 joule por segundo. Então, se a sua potência está em watts, se a minha potência está em watts, quer dizer que a minha unidade de medida do calor tem que ser o joule e a minha unidade do tempo tem que ser os segundos. Mas a minha potência não está em watts, a minha potência está em caloria por segundo. Então, quer dizer que o seu calor está em calorias e o seu tempo está em segundos, ok? Então, presta muita atenção na unidade de medida da potência, porque é essa unidade de medida que vai te dizer qual é a unidade de medida do calor que você vai utilizar e qual é a unidade de medida do tempo também. Se aparecer o watts, ele já está deduzindo que você entende que o seu calor tem que estar em joules, obrigatoriamente, e o tempo tem que estar em segundos, obrigatoriamente também. Mariana, mas qual calor que eu vou utilizar aqui? Gente, a quantidade de calor total do sistema. Pode ser que esse calor aqui seja um Q macete, que você calculou, ou pode ser que esse calor seja um Q meleca, que você calculou, ou pode ser que esse calor seja o somatório dos dois. Às vezes o corpo variou a temperatura e mudou de fase. Então, é a quantidade de calor total que você vai substituir aqui nesse Q. E o tempo é o tempo do enquanto estiver funcionando, enquanto aquela fonte térmica estiver fornecendo calor para o sistema. Vamos fazer um exemplo aqui que vocês vão entender o que eu estou falando. Eu tenho uma fonte de potência 250 watts. Essa fonte, né, ela vai aquecer uma massa de 500 gramas de água, que está a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. E essa água vai ser aquecida durante 7 minutos.
O exercício me deu o calor específico da água, que é 1 caloria por grama graus Celsius, e me perguntou qual é a temperatura final que a minha água vai chegar. Então, a primeira coisa que eu preciso de pensar, o que eu quero? O que o meu exercício está me perguntando? O exercício está me perguntando de temperatura final. Onde eu tenho temperatura em todas as minhas equações que eu trabalho? Eu tenho temperatura na equação do Qui macete. Quantidade de calor é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. O que é variação de temperatura? É a temperatura final menos a inicial. Então, a minha quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Ok. Aí agora eu vou olhar o que eu tenho. Eu tenho a massa? Tenho 500 gramas de água. Ok. Tenho o calor específico? Tenho 1 cal por grama graus Celsius. Ok. Tenho a temperatura final? Não tenho. É isso que o exercício quer que eu ache. Então, eu já sei quem que eu tenho que procurar. Tenho a temperatura inicial? Tenho 25 graus Celsius. O que eu não tenho aqui que eu preciso ter para calcular a temperatura? A minha quantidade de calor. Eu preciso de dar um jeito de achar a quantidade de calor para eu substituir ela aqui e ter condições de achar a temperatura. Porque senão eu vou ficar com duas incógnitas na mesma equação. Aí eu vou voltar nos dados que o exercício me deu. Olha só, o exercício me deu a potência da minha fonte térmica. O que é potência? Potência é a minha quantidade de calor dividido pelo tempo. Qual é a unidade de medida da potência? Watts. Então, se a minha potência aqui vai estar em watts, a quantidade de calor obrigatoriamente vai ter que estar em joules e o tempo vai ter que estar em segundos. Não, Raiane, eu vou precisar ficar fazendo isso aqui passo a passo toda vez? Não, mas no início você precisa fazer para você entender o que você está fazendo. Eu tenho a potência? Tenho, 250, já está em watts, ok. A quantidade de calor é o que eu quero achar para eu poder substituir aqui, ó. Então, esse aqui eu quero achar. Eu tenho tempo? Tenho, 7 minutos. Só que o meu tempo tem que estar em quê? Segundos, então eu vou converter. 1 minuto tem 60 segundos. 7 minutos, que é o tempo que eu tenho, tem x segundos. Então, x aqui vai ser igual a 7 vezes 60, 6 vezes 7, 42, então 420 segundos. Muito bom. Então, eu vou substituir aqui, ó, potência vai ser igual a 250, que é igual à quantidade de calor que eu quero, né? Dividido pelo tempo, 420. Então, a minha quantidade de calor aqui vai ser igual a 250 vezes 420. Aí você vai fazer a conta, né? 420 vezes 250. Vai lá no cantinho, ó, faz lá a sua conta. Não posso fazer na calculadora? Pode. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20, vão 2. 2 vezes 4, 8, com mais 2, 10. Botei o 2 aqui, confundi. Então, aqui vai ficar 0, 0, 0, 5, 1. 115 mil. Quantidade de calor aqui igual a 15 mil. Qual a unidade de medida do calor? Joules. Por quê? Porque a minha potência estava em watts e o meu tempo em segundos. Então, a quantidade de calor está em joules. Então, já achei minha quantidade de calor. Eu posso pegar esses 15 mil e colocar ele aqui? Agora eu vou ver a unidade de medida de quem? Do meu calor específico. Olha aqui, ó. O calor específico está em calorias. Ele não está em joules. Então, o que eu tenho que fazer antes? Converter. Vou vir aqui, ó. 1 caloria são 4,2 joules. Se eu tiver 15 mil joules, eu vou ter X calorias. X aqui vai ser 15 mil
dividido por 4,2. Esse valor aqui, né, que vai ser a resposta da minha quantidade de calor para eu substituir aqui no Q, ó. Então, o meu Q aqui, ó, vai ser 15.000 dividido por 4,2. Vou colocar assim porque eu não vou fazer a operação, né? Tô só mostrando um passo a passo aqui para vocês resolverem. Quando você estiver resolvendo aí na sua casa e tal, você resolve a continha e bota o resultado aqui. A massa é 500. Calor específico é 1. Aqui, temperatura final menos a inicial, que é 25. Então, ó, 15.000 sobre 4,2 é igual a 500 vezes 1, 500 vezes T, 500T, menos 500 vezes 25. 0, 5 vezes 5, 25, vão 2. 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12. 12.500. E aí, terminando de resolver a equação, vai chegar na resposta. Temperatura T igual ao valor que a gente vai achar aqui. Então, o que eu quis mostrar para vocês? Primeiro, como a gente resolve o exercício. Eu parti de quem eu precisava. Eu parti da equação de quem eu precisava, escrevi a equação de quem eu precisava. Aí eu fui identificar para ver se eu tinha todo mundo da equação. E eu descobri que eu não tinha o calor. Aí eu falei, poxa, vou procurar o calor. O calor está onde? O calor também está na equação de potência. Então eu achei o meu calor, coloquei as unidades de medida aqui que eu precisava saber, para eu saber em qual unidade que eu estou achando o calor, para eu não me confundir depois. Achei o calor, estava em joules, fiz a conversão dele para calorias. E depois substituí na minha equação principal aqui, porque eu queria achar a temperatura do sistema, ok? Então, prestem muita atenção nas informações que o exercício dá. Se ele te deu a potência, possivelmente você vai precisar de usar ela em algum momento, ou ele vai te perguntar sobre a potência, ou então ele vai te dar a potência para você achar alguma coisa. Ah, Rayandra, eu poderia ter feito da seguinte maneira, eu poderia ter, ao invés de ter deixado só o Q aqui, eu poderia ter escrito a fórmula, botado esse que macete aqui em cima e achado a temperatura direto? Você poderia, se você tivesse convertido aqui, ó. Aí no lugar do calor específico, ao invés de você botar 1, você teria que ter colocado 4,2, se for substituir direto aqui. Mas, se for fazer no passo a passo, que por enquanto é mais tranquilo, né? Para quando você está aprendendo a matéria, é mais tranquilo que você faça o passo a passo, você entender o que você está fazendo. É bom colocar separadinho, que aí você sabe se você fez todas as contas que você precisava fazer, se fez todas as conversões. Se por acaso você errar em algum momento, você consegue identificar em qual ponto você errou, então fica mais fácil, ok? Pessoal, é isso. O objetivo dessa aula era falar um pouquinho sobre potência, mostrar para vocês, né, como que a gente calcula, o que é a potência, o que a gente consegue fazer, né, quando o exercício dá esse valor de potência para a gente. Lembrando que tá tudo relacionado à equação do que macete ou à equação do que moleza. Então, sempre vai rodar e a gente vai voltar a trabalhar com essas equações, ok? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!